Olá pessoal, eu sou a professora Isa Novas, criadora deste canal aqui do YouTube e também do Instagram, @IsaNovasRodrigues. Quero convidá-los para me seguir por lá também, tá? O que a gente vai fazer nesse vídeo aqui hoje? A gente vai fazer uma análise completa de uma questão do último vestibular da Unicamp sobre esse livro aqui, Niket, uma história de poligamia, que aliás já está confirmado também para os próximos 3 vestibulares de 2023, 2024 e 2025. Então, vem comigo. Vestibulando, nesse vídeo aqui eu quero provar para você que você não precisa chutar as questões de literatura. Se você conhecer a obra e aprender a analisar o enunciado e as alternativas, você vai com certeza gabaritar as questões de literatura de qualquer vestibular. É isso que eu vou te ensinar aqui num passo a passo. Então, o primeiro passo é fazer o quê? Antes de fazer a leitura de qualquer coisa da questão, você vai olhar a questão. E é o que a gente vai fazer agora. Vamos analisar essa questão, que é fresquinha, gente, Unicamp de 2022. Então, primeiro a gente observa o que a gente tem aqui. A gente tem o texto, tá? Um trecho, que é um trecho do próprio livro, porque às vezes o trecho não é do livro. Então, nesse caso, esse trecho é do livro. Depois a gente tem o enunciado e depois a gente tem as alternativas, ok? Então, é esse o formato da questão. E por que é importante saber esse formato? Porque às vezes a gente tem, por exemplo, 2 textos para a mesma questão. Então, se a gente tem 2 textos, a gente já sabe que o enunciado vai pedir provavelmente uma correlação, uma comparação entre esses trechos, tá? Mas não é o caso dessa questão aqui. E agora, qual é o segundo passo? O segundo passo é fazer a leitura do enunciado, e é isso que a gente vai fazer agora. O enunciado diz o seguinte: o excerto acima corresponde a uma das primeiras lições que a conselheira amorosa oferece a Rami. Então a Rami passa por um determinado problema com o marido, né? Quem lê o livro sabe, tem que saber, né? E ela então acha que é muito importante buscar um conselho de uma pessoa especializada no assunto. Então ela busca uma conselheira amorosa e a conselheira amorosa vai então dar alguns conselhos e algumas dicas para a Rami. E é isso que a gente vai encontrar então nesse trecho. Então a gente já sabe o que a gente tem no trecho. Agora vamos para o comando. O comando diz o seguinte: tendo em vista as várias peripécias vividas por Rami, essa lição observe que nós temos aqui o quê? Uma frase incompleta. E as alternativas, então, vão precisar completar esta frase. Então, voltando aqui. Primeira etapa, olhar a questão. Segunda etapa, ler o enunciado. Terceira etapa, ler o texto. E é o que nós vamos fazer agora. Vamos para o texto. Ele diz o seguinte: tudo na vida é mortal, tudo se apaga. Se a tua chama se apaga, é em ti que está a falta. Faz o que eu te digo e magia nenhuma te derrubará nesta vida. Tu és feitiço por excelência e não deves procurar mais magia nenhuma. Corpo de mulher é magia, força, fraqueza, salvação, perdição. O universo inteiro cabe nas curvas de uma mulher. Uau! Então aqui a gente tem o trecho que é o conselho desta conselheira amorosa. Ok? Então, primeira etapa, olhar a questão. Segunda etapa, ler o enunciado. Terceira etapa, ler o texto. E agora nós vamos para as alternativas. Bora para as alternativas. Vamos lá. Lembrando que as alternativas, elas vão completar esta frase aqui. Então, a gente sempre precisa retomar essa frase pensando no trecho que nós lemos, tá? Essa lição é aceita pela protagonista, mas sua trajetória lhe ensina que o corpo feminino é, no fim das contas, perdição. Não é isso, tá, gente, que a Rami fez. Você precisa sim conhecer o texto, conhecer a obra. Você consegue perceber, aluno, que apenas com o trecho você não tem a resposta?
De fato, para você responder essa questão, você precisa conhecer os fatos que estão acontecendo ao longo de toda a narrativa, não só do trecho. Tá bom? Então, o que acontece? Ela recebe os conselhos da conselheira amorosa, num primeiro momento ela aceita, mas depois ela desiste, e por isso que essa resposta está errada. Na letra B, abandonada. Essa lição é abandonada pela personagem principal, uma vez que seu marido não se encanta com seus novos ardis. Também está errada, e por que ela está errada? Porque, gente, num primeiro momento ela aceitou, e não é isso que tá dizendo, né? Tá dizendo que ela abandona logo de cara. Não, ela não abandona logo de cara, ela vai abandonar depois, tá? E a letra C. Essa lição é frustrada, pois Rami, ao conhecer suas rivais, percebe que não possui todos os atributos desejáveis. Não é isso que acontece também, então a gente pode eliminar. Por que a Rami, ela não fica frustrada ao conhecer as outras? Ela, claro que ela percebe que as outras são mais jovens, são mais bonitas, mas isso não é o ponto principal da frustração da Rami, porque na verdade ela percebe que todas as mulheres têm as suas qualidades e ela começa a enxergar as suas próprias qualidades. Então, por isso que esta resposta também está errada. Qual é a resposta correta? Essa lição é confrontada com a experiência pessoal de Rami e de suas rivais, transformando-as de modo significativo. Esse livro, ele mostra a transformação dessas mulheres, não só da Rami, de todas as mulheres, que por meio dessa convivência entre elas, né, elas começam a trocar essas experiências, começam a compartilhar esse marido e por conta disso elas crescem, elas amadurecem, elas passam a enxergar as próprias qualidades e passam a valorizar o seu próprio ser, né? Começam a valorizar o lado feminino dentro de uma sociedade tão machista. Vamos então recapitular o que eu ensinei para vocês nesse vídeo, como responder uma questão de literatura de qualquer vestibular. Primeira etapa, você deve olhar a estrutura da questão. Segunda etapa, você deve ler o enunciado e analisar esse enunciado. A terceira etapa, ler o texto, retirar do texto, grifar no texto aquilo que você encontrou que vai ser importante para responder a questão, já que você leu o enunciado e sabe o que o enunciado está pedindo. E a última etapa é então ler as alternativas. E claro que nas alternativas você deve ir eliminando as alternativas que estão incorretas até encontrar a alternativa correta. Então é isso, vocês gostaram desse vídeo? Compartilhe com os colegas e curtam esse vídeo aqui, ok? Beijão e até o próximo vídeo.